Sejam bem-vindos a mais uma live. Seja bem-vindo, Gilvan. O tema hoje da nossa live é depressão. Se você tiver algum questionamento, escreva. Obrigada por você estar aqui. Então, esse tema depressão para nós que somos terapeutas é muito interessante. Do que se trata uma depressão? O que é depressão? Como um terapeuta, um psicoterapeuta pode ajudar um cliente que sofre com a depressão? Então, esse tema, ele é maravilhoso. E na caixinha de perguntas, colocaram 3 perguntas que eu acho pertinente mencionar antes de abordar o tema. Seja bem-vinda, Adriana. Então, nosso tema hoje é depressão. Uma das perguntas é: como podemos combater a depressão? E se já estamos com ela, como sair? E é interessante que tem 3 perguntas. O Rafael, a Fátima e a Cléria fizeram essas perguntas. A outra pergunta é: precisamos tomar medicamento? Os médicos sempre receitam remédios controlados? E a outra pergunta que deixaram na caixinha foi: como identificar quando uma pessoa está com depressão? E eu falo para vocês que foi uma coisa que me surpreendeu. Eu sou formada em licenciatura em Ciências Naturais e em Biomedicina. E sempre quando na universidade pediam para a gente tratar o tema depressão, eu sempre explorei o tema depressão com sintomas emocionais. Seja bem-vinda, Adriana, Suzy, Gilvan. E o tema ele é maravilhoso, porque nós somos terapeutas e nós precisamos trabalhar com esse tema com cuidado. É o que mais precisa, é o que mais faz um terapeuta. Ele é o quê? É o cuidado. Ele tem cuidado na escuta, ele tem cuidado no acolher o cliente dele, e ele precisa ter mais cuidado ainda ao tratar o cliente. Porque tem coisas que não é exclusivo do terapeuta. O terapeuta, ele é alguém que integra, né? A função do terapeuta, ele não é isso aqui, ó, não é disputar forças com a medicina. Pelo contrário, ó, é integrar com a medicina. E o trabalho do psicoterapeuta, do terapeuta em si, é o quê? É potencializar qualquer tratamento. Então, a depressão, de acordo com a ciência, a depressão ela pode se manifestar de várias formas. Ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ela pode ser severa, ela pode ser sazonal, ela pode ser pós-parto, ela pode ser medicamentosa. Às vezes, eu já tomei a medicação e eu apresentei sintomas de depressão depois. Porque a medicação em si era para outro problema de saúde, baixava a minha pressão mais ainda. E é engraçado que foi no período da gravidez, porque eu tomei aquele Dramin para enjoo. E o Dramin baixava mais ainda minha pressão arterial e eu tinha sintomas mesmo de depressão. Né? Então, a depressão ela pode vir, uma das formas pode ser essa, pode ser psicótica. A psicótica não é nossa, não é para nós terapeuta, é para um psicólogo e um psiquiatra, tá? Ela pode ser bipolar, ela pode ser reativa. Reativa é o quê? Resposta a algum fato que aconteceu na vida daquela pessoa. A perda de um ente querido, por exemplo. A distimia é um tipo de depressão que ela é mais branda e ela prolonga cerca de 2 anos.
A pessoa com aquele estado depressivo. E a depressão na adolescência, que é muito normal. Os adolescentes passar por esse processo. Até porque o adolescente, ele tá com turbilhões de quê? De hormônio, produção de hormônio. Turbilhões de receptores celulares ativos para dopamina. Turbilhões de anseios e inseguranças, porque eles não sabem como se comportar. Eles não são crianças. Por um lado, os pais e a sociedade tratam eles como crianças, como incapazes, entre aspas, e por outro, exige deles uma conduta, um comportamento de adulto. Então, o adolescente sofre muito. E essa patologia é uma patologia, depressão, tá? É caracterizada por dores, olha, físicas, psíquicas, comportamentais, fatores genéticos, biológicos, ambientais, psicossomais e até espirituais. Você vê, olha a importância desse tema, como ele abrange. Qual é a nossa postura como terapeuta? O que eu posso fazer para contribuir com a melhora no estado psíquico, de saudável físico em geral, né? Físico, emocional e espiritual do meu cliente. Então, a depressão, vocês podem ir escrevendo, viu? Podem ir falando se vocês estão entendendo, porque esse tema, tudo que eu trabalho aqui nesse canal, está relacionado ao terapeuta. Está relacionado à realidade de um terapeuta e do terapeutizado. Então, depressão é um deles. Né? Então, segundo autores, né, o processo de depressão ele se caracteriza por quê? Por a lentificação dos processos psíquicos, do humor depressivo ou irritável, associado à ansiedade e angústia. Ela também, esse estado depressivo, se caracteriza pelo quê? Pela redução de energia. Olha, de energia vital, de energia orgânica, de energia sexual, que é uma só energia. Certo? Então, e o que vem a ser depressão? Ela pode ser conceituada, entendida também como a incapacidade parcial ou total de sentir alegria ou prazer. E o terapeuta é o quê? Ele precisa entender os conflitos, como funcionam os conflitos psíquicos. O que era que nosso amado Freud dizia sobre o prazer e o desprazer, né? Da carga e a descarga, que nossa mente, o nosso cérebro funciona com estímulo e resposta, carga e descarga. Aí ele traz a importância do quê? Da questão da libido, não só a libido em si, mas a libido pela vida. Então, quando nós nos encontramos em um estado depressivo, a gente tem uma diminuição drástica, ou às vezes total, desta libido, deste prazer, desta alegria pela vida. Ocorre o quê? Um desinteresse, uma lentificação, uma apatia ou agitação psicomotora, dificultando o quê? A concentração, pensamentos de cunho negativo, com perda de capacidade de planejar o presente e o futuro.
Então, a depressão, ela altera o quê? O juízo da realidade. A pessoa, quando está com a depressão, está uma alteração de juízo do que é real, do que ela está vivendo, o que ela não quer viver, o que ela não está conseguindo viver. Por que ela não consegue viver? É interessante isso. A depressão, gente, pode ser designada como o quê? Uma desordem de humor, uma doença da alma. Logo que nós, terapeutas, trabalhamos tanto com energia psíquica, e o que é alma? É o psique, não é? Você vai estudar o que é alma, o que é psique, são palavras sinônimas. E o que é depressão? É uma prisão em si mesmo. Você prende em si, em sua dor, e fica ali. Então, essa prisão em si mesmo, ela pode ser também caracterizada como uma psicose maníaco-depressiva. Né? É considerada a patologia do humor, porque há uma alteração de humor. Às vezes o depressivo também fica muito agressivo. Você julga aquela pessoa agressiva como mal educada, talvez ela esteja com depressão. Então, a alteração de humor é um indicativo, assim, gente, muito grande, de 80% a 90%, de quê? Depressão. Então, a bipolaridade é uma forma de depressão. Essas oscilações bruscas, e muitas vezes, às vezes, se manifesta com agressividade, né? Então, a depressão é um distúrbio afetivo, principalmente por si mesmo, tá? É uma desconexão com a realidade, a afetividade consigo mesmo, ó, acaba. Né? É tanto que muitas vezes o depressivo ele tende a ficar descuidado, a não se cuidar. Por quê? Porque esse distúrbio afetivo, não só, principalmente por si. Então, depressão também é uma deficiência ou ausência de quê, gente? E essa é muito importante, essa definição de depressão. Neurotransmissores na fenda sináptica. Isso aí é um conceito de fisiologia, tá? O nosso organismo, nossos neurônios, eles funcionam assim, ó. Tem um neurônio aqui, eles se comunicam. Um é pré-sináptico e o outro é pós. O pós-sináptico, eles têm isso aqui, ó. Receptores celulares para neurotransmissores. E o pré-sináptico tem umas bolsinhas de elementos químicos importantíssimos para o organismo funcionar, o corpo funcionar regularmente, ó. E aí ele libera os neurotransmissores e aqui se encaixa, olha, um neurônio no outro. Aí um neurônio se comunica. Quando o nosso organismo, nosso corpo não produz essas substâncias químicas suficiente, olha, não há encaixe, tá vendo, ó? Os neurotransmissores ficam aqui abertinho. E como não tem o receptor, como não tem um neurotransmissor para entrar aqui, ó. E isso só é tratado, gente, com a medicação, com o controle médico. Então, a maioria, 100%, gente, eu vou dar um desconto assim, de 10% sendo generosa. 90% dos casos de depressão é essa deficiência do próprio organismo. E é bem interessante que você vê que essa pergunta, o que eu estou falando agora já atende o quê? Uma das perguntas que algumas das pessoas que curtem o Instagram colocaram, né? Precisa tomar medicamento? Os médicos sempre receitam remédios controlados?
Na maioria das vezes, sim. E na maioria das vezes, precisa sim tomar esse medicamento. E é importante falar, gente, que existem medicamentos de primeira geração, segunda, terceira e quarta. O que acontece com a depressão? A depressão foi um termo que foi marginalizado, assim como o termo de psiquiatria. Associaram um psiquiatra só para pessoas assim loucas, no sentido disfuncional, não ter função. E não é isso. Depressão é justamente isso. O teu neurôniozinho aqui, o pré-sináptico, não produz aqueles neurotransmissores, que são substância química, e com isso não é efetiva a comunicação. E como não é efetiva a comunicação, gera um estresse. Ó, a célulazinha fica tremendo, porque falta o transmissor para quê? Para encaixar, olha. Aqui é uma fenda sináptica. Vocês podem compartilhar. Eu ficaria muito feliz se vocês começassem a escrever alguma coisa, desse um sinalzinho se estão gostando do conteúdo que eu estou passando aqui para vocês, da forma que eu estou tratando, né? Então, a depressão, ela é algo muito, muito sério. E eu vou dizer para vocês por quê. A depressão, ela antiga, já se encontravam e encontram vários relatos na Bíblia sobre depressão. Se vocês quiserem ir, vai nos Salmos. Os Salmos sempre falam relatos. Se relatam sintomas da depressão. Eu coloquei aqui só um para vocês entenderem, né? A depressão é um transtorno, é um desequilíbrio, é um distúrbio, é uma desarmonia que afeta a humanidade de muitos anos, séculos, milênios. E digo para vocês que na Bíblia, Jó, Salmos, Filipenses, fala sobre esse desequilíbrio. Olha, quando ele fala assim, perdi o sono, gimo como um pássaro solitário. A insônia é o que, gente? É um dos sintomas da depressão. Certo? E por muito tempo, a depressão foi considerada o quê? Uma espécie de demônio. Por isso que essa doença é ainda hoje estigmatizada. As pessoas têm preconceito em relação a tomar uma medicação e ir ao médico. E o terapeuta ele pode ajudar muito, trazendo essa consciência e ajudando com que ele foi habilitado para fazer. Então, quando você traz essa consciência para o seu cliente, que não é só uma questão emocional e também uma questão orgânica, teu corpo não produzir mais, é assim que a gente vai ajudar o terapeuta, ele ajuda o quê? O cliente a ativar o quê? A consciência, a autopercepção, para que o cliente consiga ter autoconhecimento. Certo? Então, e ela sempre, gente, a depressão ela se manifesta tanto com sintomas físicos ou emocional. Por exemplo, eu só priorizava todas as vezes na minha vida que eu ia falar sobre depressão na universidade, eu falava só dos sintomas emocionais. E ficava ali no cantinho, guardadinho, os sintomas físicos que pode revelar uma depressão. Porque a depressão, ela é tão séria que eu vou falar para vocês que basta um parente de primeiro grau ou segundo grau para você já ter, na genética, esse genzinho aí latente.
Só faltando ativar. Você tem essa predisposição para desenvolver a depressão. Dos sintomas emocionais, a gente pode destacar o que? A raiva. A raiva, especialmente de quem? De si mesmo. Sintomas de depressão. Ideias suicidas. Mania de perfeição, sabe? Não tem aquelas pessoas que limpa e ainda tá sujo? Pode ser, é sintoma de depressão. É uma exigência desmedida, imensurável de si mesmo e muitas vezes sobre o outro. Isolamento excessivo também é um sintoma emocional comportamental da depressão. O humor, ou humor baixo, rebaixado, né? Ou aquela oscilação com a euforia, angústia, desespero, medo de privação. Tem gente que tem medo de faltar as coisas. Sabe? Esse medo é depressão. Sabe? Medo que a gente está vivendo hoje, da privação da tecnologia. Por exemplo, tem pessoas que não concebem a ideia de ficar um dia sem um computador ou sem o celular. Então, esse medo aí é o que? Depressão. Apatia, tristeza profunda, preocupação, também é depressão. Pensamento acelerado, desespero, ansiedade, lágrimas, muito choro persistente é depressão. É um sintoma de depressão. Aumento ou perda de peso também são sintomas de depressão. E é engraçado que eu passava despercebido os sintomas físicos da depressão e que me chocou. E aí eu fui observar, depois desse estudo, que realmente nas famílias, na minha família, nas famílias que eu tenho contato com os meus clientes, eu percebi que isso acontece mesmo. Quem teve um pai ou a mãe ou um avô depressivo, aqueles netos ou aqueles filhos tendem a ter depressão. Uma pele muito cheia de acne, muita alergia na pele, certo, gente? Dermatite, um envelhecimento precoce. Isso é sintoma físico da depressão. E no cardíaco, aumento de pressão. Gente, vocês já perceberam que no Brasil ou no mundo todo a hipertensão é altíssima? Pegue os números pelo SUS e vê o número de hipertensos no mundo. É um sintoma físico da depressão. Colesterol e triglicerídeos alto, alterado. É um sintoma físico e que agrava a depressão emocional. Você entende? Porque o teu psique, tua emoção se manifesta onde? No teu corpo físico. É uma coisa assim, tudo junto, não é nada separado. E nas articulações, déficit de ácidos graxos, né? O ômega 3, o ômega 6, provoca isso, depressão. Por isso é importante procurar um médico, sim, porque ele vai solicitar os exames. E daí vai saber lhe orientar, certo? E o terapeuta, ele vai ajudar como ninguém a brilhantar, a potencializar, a acelerar esse processo de cura com o médico ou de controle. Porque tem casos que é tão grave que não tem uma cura, mas tem um controle
Depois, aos poucos, aquilo ali, ó, vai normalizando até... Depois mamãe vai, tá, meu amor? Desculpa aí, gente. Aqui já são 9 horas, é hora das crianças subir, né? Para dormirem. E elas vieram me dar boa noite. Então, a articulação, né? Redução da densidade óssea sem causa clínica. Por exemplo, um jovem com osteoporose não é normal. Se você tem um cliente com osteoporose, cuide. Cuide, porque isso não é normal. É sintoma de depressão. Falo uma coisa aqui para vocês, que nós que somos terapeutas, a gente já sabe que as questões que alteram o físico muitas vezes são psicossomáticas, certo? Ou a maioria das vezes, né? Então, sistema digestivo, olha, alteração no apetite, dores, excessos de gases, eructação, que são arrotos, refluxo, inapetência, ou seja, anorexia, certo? Os transtornos, desarranjos intestinais, bulimia, são sintomas de depressão. Outra coisa que agrava, assim, que afeta o intestino, que eu fiquei chocada quando eu li, sabe o que foi? Síndrome do colo irritável, diarreia ou constipação, diverticulite. Isso são sintomas físicos da depressão também. E no sistema reprodutor, a diminuição da libido, né? No sistema reprodutor, nos órgãos sexuais, diminuição da libido, cólica menstrual severa, diminuição na produção de esperma, disfunção erétil, são sintomas de depressão. Então, essa doença, geralmente, gente, se expressa por meio de quê? E como vem a depressão? É de uma hora para outra? Geralmente, elas têm uns gatilhos. O que levou aquela pessoa? Por isso que nós, terapeutas, podemos ajudar muito um cliente com depressão. Porque a gente sabe que depressão também é uma manifestação psicossomática. Quais são esses gatilhos que podem estar por trás? Raiva, morte de pessoas, né? De entes queridos, né? Traumas, principalmente da infância, certo? Assaltos, sequestros, traições, mágoas, falências, pode desencadear uma depressão. Demissões injustas no emprego, né? Autoabandono, rompimento afetivo, término do namoro, um divórcio, bullying na escola, assédio moral na escola, racismo na escola, porque isso são 3 coisas diferentes, tá, gente? Isso é um gatilho que desencadeia o quê? Um estado depressivo numa pessoa. Aquele desespero, aquele desejo exacerbado de ter, também é um sintoma da depressão. Alterações hormonais, desaprovação dos pais, por exemplo, pode provocar depressão. Então, são gatilhos, certo? E como a depressão ela pode ser tratada, né? Ela pode ser tratada de várias formas. Ela pode ser tratada por medicação, que isso aí só o médico pode prescrever. Ela pode ser trabalhada pela
pela abordagem transpessoal, que é onde entra o terapeuta, levando que ajudando aquela pessoa a se autoconhecer, a adquirir uma autoconsciência. Ela pode ser tratada sob uma abordagem interrelacional, ou seja, uma terapia em grupos. Ajuda para a socialização. Outro tipo é aprendendo. Como? Aprendendo é o quê? Se autoconhecer. É reconhecendo que quando eu sei que a depressão não se limita apenas a uma questão emocional e ela pode ser orgânica, física, e que as duas juntas, eu estou aprendendo isso. E eu vou saber tratar. E o terapeuta vai ajudar pra caramba nessa outra abordagem. E a questão espiritual, a terapia espiritual, sim. Você buscar um grupo que você se identifica, buscando a sua espiritualidade. Como eu falei aqui, eu não estou falando de religião, não. É a sua espiritualidade. Espiritualidade é o quê? É o autoconhecimento de quem eu sou. É a consciência. É saber onde está, reconhecer as minhas fragilidades. O que é que meu corpo está falando. Então, todas essas formas, maneiras, deve e como trata a depressão. E eu penso que aqui eu respondi as perguntas nessa live, né? A primeira dela foi como podemos combater a depressão? Se já estamos com ela, como sair? Combater a depressão precisa o quê? Reconhecer, autoconhecer. Só tem essa forma. E aceitar. Porque eu costumo falar para os meus alunos, na sala de aula, quando a pessoa entende que meu corpo não produz esses neurotransmissores, que meu corpo tem uma carência, uma deficiência, eu entendo. Aí eu entendo, eu aceito. Quando eu entendo, eu aceito. Quando eu aceito, eu ressignifico, eu vou aceitar a ajuda do meu terapeuta e do meu médico. Quando eu ressignifico, aí me vem aquela sensação de bem-estar. Aí, gente, depois da aceitação é o agradecimento. E depois que você agradece, você alegra. Certo? Então, nós podemos combater a depressão assim, desta forma. Se já estamos com ela saindo também desta forma. Saindo o quê? Aceitando o processo que você está vivendo. Né? Precisa tomar medicamento? Em 90% dos casos, sim. Porque não se trata de uma emoção somente. Trata do corpo que não produz neurotransmissores suficientes e necessário para o bom funcionamento do nosso corpo, né? E o médico sim vai saber, ele vai sempre receitar remédio, quase sempre, creio eu. Por quê? Eu sou biomédica, não sou médica, tá? Por quê? Eu conheço as medicações, eu fiz disciplina de farmacologia, né? Então é preciso sim tomar certas medicações. E como eu falei para vocês, gente, tem de primeira, de segunda, terceira e quarta, quinta geração. E não é tão forte como antigamente, na época dos nossos pais. Tá? E como identificar quando uma pessoa está com depressão? Daquela forma que eu falei. A pessoa apresenta tanto sintomas emocionais quanto físicos. E eu creio que eu consegui responder essas 3 perguntas que colocaram lá na enquetezinha, na caixinha. Eu agradeço profundamente a vocês por esse momento, pela estada aqui comigo.
E se vocês interessam por algum tema, coloque lá. Qual tema? Certo? Lembrando que no meu canal tem vários outros temas do YouTube. Entre lá, escolha o tema. Tem sobre energia psíquica versus conflitos emocionais. Tem sobre energia sexual, sobre energia humana. São todos temas necessários para quê? Para nós terapeutas entendermos, para quê? Saber trabalhar com o nosso cliente. Se você deseja ser um terapeuta com excelência, você precisa conhecer, né? Então, eu agradeço a Gilvan, eu agradeço a Adriana, deixa eu ver quem está mais aqui, a Suzy, a Lila, obrigada, minha querida, por sempre estar aqui, pela Irveli, pela Arone, pela Ju, pela Núbia, a Isabela, nossa, que coisa boa, a Rosângela, a Selma, a outra Rosângela, a Shalen, a Nari, o Rafael, que coisa boa. Rafael, foi você, a Adriana, foi você uma das pessoas que fez as perguntas. Eu agradeço pela tua contribuição e eu creio que eu consegui responder, né? E o Rafael fala, a depressão se manifesta de várias maneiras diferentes, como identificar antes que se torne uma psicopatologia. Desta forma, se você está com uma constipação e que você não tem uma alimentação que justifique essa constipação, tente se ver o que está acontecendo, Rafa, para ver se é já uma sintomatologia de depressão, tá? Muito boa a pergunta. Psicanálise, muito obrigada. Darlene, a terapeuta, o Renato, que coisa boa, tanta gente. O André, a hipnoterapia. Eu agradeço a vocês profundamente. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, ou mais uma contribuição, como o Rafa escreveu aqui, o Rafa, além de enviar perguntas, ele fez outra aqui. Eu agradeço sinceramente. Depressão é coisa séria. Tem que ser tratado com seriedade, com cuidado, com amor. Nós terapeutas podemos ajudar demais ao nosso cliente a se autoconhecer, a reconhecer, a identificar suas fragilidades, a trabalhar, não é? E lembre que das 4 ou 5 abordagens que eu falei, que a depressão merece receber. Medicamentosa, a transpessoal por meio de autoconhecimento, a interpessoal por meio de relacionamento e socialização, certo? A outra foi o aprendendo a aprender, certo? Com essa nova fase, com esse novo desafio. E o último foi a questão espiritual, para você buscar a espiritualidade, a buscar o que? A ativar a sua consciência. Quando você ativa a consciência, você está ativando a espiritualidade em si. Quando você ativa essa consciência, você ativa também o seu poder espiritual. Usem da respiração. Tomem água. Façam caminhadas. Pratique a meditação. Contemple, fique uma horinha assim quietinha, só você no silêncio, admirando um rio que corre, uma flor, uma pedra, não importa. Mas aprenda a dialogar com esse Deus interior que cada um tem, através do diálogo com o outro. E esse outro deve ser um ser da natureza, principalmente. Uma pedra, uma árvore, um jardim, um rio, uma cachoeira, o mar. Mas se deem, se permita. Obrigada, meus queridos. E até a próxima live.